sol escurecerá, a lua não dará sua luz, os elementos, né, vai abalar céus e terras, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos aos quatro cantos da terra, que arrebatará a sua igreja. Pronto, Cristo é claro, o evento é pós-tribulacionista, segunda vinda de Cristo. O evento é visível e nesse dia se dá o arrebatamento da igreja. Você vai para o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, pega lá 2 Tessalonicenses capítulo 2, o que nós lemos lá? Ele fala claramente a respeito da segunda vinda de Cristo e da nossa reunião com Ele. Ele une esses dois fatos. A respeito, isso é versículo 1, a respeito da segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, eu peço, meus irmãos, que sejam cautelosos, que ninguém vos engane, quer por palavra, quer por profecia, quer por visão. Que, eu não sei se você sabe, foi por uma visão que surgiu pela primeira vez a ideia pré-tribulacionista, com Margaret MacDonald. Então você vê que o McDonald's não só fornece hambúrguer. Foi não, em 1800... Não, e o John Darby bebeu dessas águas e ele é que vai formular, mas é uma visão, porque baseado em estudo bíblico, exegético, ninguém chega. Ele foi estudando as escrituras que eu vi, e o apóstolo Paulo diz, ninguém vos engane, quer por profecia, palavra, não se deixe enganar, porque este acontecimento, o dia do Senhor, a segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, não se dará sem que primeiro, ele cita dois sinais, aconteça a apostasia e depois se manifeste o iníquo, o anticristo, que o Senhor destruirá, e ele conclui um pouco mais adiante, por ocasião da sua vinda, com o sopro da sua boca. Portanto, a segunda vinda de Cristo é pós-anticristo. Ele, com a segunda vinda de Cristo, que destrói o anticristo. E ele claramente coloca a nossa reunião com ele, a segunda vinda de Cristo não se dará sem que primeiro aconteça a apostasia. Então, o apóstolo Paulo é claro, é pós-tribulacionista. Vai lá para o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito por uma igreja que sofria o mais árduo período de perseguição. É considerada a época dos mártires. Como é que eles poderiam imaginar que Cristo não permitiria que a igreja passasse pela grande tribulação? Eles eram mortos aos montes. O livro de Apocalipse foi escrito para consolar, confortar e animar. E o que nós vemos em Apocalipse? Apocalipse capítulo 7, uma grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações diante do trono de Deus, as almas dos decapitados sendo consolados. E aí uma voz do céu pergunta para João, quem são estes? De onde vieram? E João diz, eu não sei, Senhor, tu sabes. E a voz responde, a voz celestial responde, estes são os que vieram da grande tribulação, que alvejaram o seu sangue nas vestiduras, né? As suas vestiduras com o sangue do Cordeiro, portanto razão porque se encontram diante de Deus e são consolados. Claro, o ensino de que a igreja passa de todos os povos, tribos, línguas e nações, padecendo, sofreram pelo nome de Cristo. E é claro, vem da onde? Da grande tribulação. E padeceram e morreram. Portanto, se você for ver, a Bíblia é muito clara sobre esse assunto, então não há dúvida, o evento, toda vinda de Cristo é portentosa, não é nada de secreto. É perigoso crermos que ela seja secreta, perigosíssimo. Os adventistas do sétimo dia é que nos ensinam historicamente o fato. Só um instantinho, bispo, só para explicar, porque a gente às vezes esquece que nós estamos falando com um grande público, né? Que não é formado só por quem já está afeito ao vocabulário da escatologia. O que o senhor chama de vinda secreta? O que é isso? O arrebatamento, porque segundo o dispensacionalismo, o pré-tribulacionismo, né? Eles acreditam que Cristo vem em duas etapas. A primeira etapa é secreta. A primeira etapa é só para a igreja, invisível. Ele não se apresenta, seus pés não pisam aqui na terra, portanto... Ele só suga a igreja. Ele suga a igreja, ele arrebata a igreja e a vida continua normalmente. E é isso que o senhor chama de vinda visível. E é isso que eu digo, invisível. E por que é perigoso? É perigoso, porque você vai ver o seguinte, com o William Miller, o fundador do Adventismo, ele pregava que Cristo viria em 22 de outubro de 1843. Bom, e a cria que vinha visivelmente. As pessoas deixaram o emprego e foi um movimento, muita gente seguiu essa doutrina. E houve uma grande decepção porque ele não veio, pessoas se mataram, se suicidaram. Bom, mas aí ele refez os cálculos e falou, eu errei por um ano.
De fato, o ano certo é daqui a um ano, vai ser em 1844. E aí as pessoas esperaram que isso acontecesse, mais uma vez, o mesmo movimento e tal, gente abandonando emprego, pregando o evangelho e crendo que Cristo viria. Mas ele não veio, Cristo não veio. O próprio William Miller abandona a tese. Ele não é adventista, o fundador do adventismo do sétimo dia deixou o adventismo. Mas Ellen White e tantos outros seguidores, eles reinterpretaram. E disseram, não, você acertou na data, você errou, foi na forma. Cristo veio de maneira invisível. É isso, tem toda uma igreja que surgiu. A vinda invisível dos adventistas tem nada a ver com o arrebatamento, não, é o juízo investigativo. Exatamente. O que eu quero dizer do perigo de se crer que Cristo vem de maneira invisível. Se você ler Mateus 24, é claro que Jesus diz assim, olha, não deis crédito quando dissereis que ele já veio, ele está ali ou acolá. Por quê? Porque não será assim, disse Jesus. Ele diz isso para a advertência de seus discípulos, de seus seguidores, da igreja. A igreja tem que saber que Cristo não vem e ninguém vai precisar me dizer que ele veio, porque quando ele vier, céus e terra serão abalados. Vai ser visível, vai ser visível, todo olho verá. Tá bom. Eu estiquei ao máximo a palavra do bispo José Hildo para caracterizar bem a postura dele no segundo bloco, para não cortar. Vamos ler o texto primeiro, né? Para o pessoal que está de casa aí tomar ciência do que nós estamos falando, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz assim: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava a lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que eu está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Até aqui é suficiente. Sim. Então, o problema principal aqui, né, que teoricamente gera uma contradição na visão pré-tribulacionista, é que numa análise superficial acaba parecendo que o anticristo tem que aparecer, né, tem que se manifestar antes do arrebatamento. Isso. Né? Só que nos versículos seguintes, o próprio texto fala que tem alguém que o detém. Né? E pela capacidade, pelos pré-requisitos que esse detentor precisa ter, é comum senso de que é o Espírito Santo, esse que detém a manifestação do anticristo. O Espírito Santo, ou seja, o poder do Espírito Santo, dos dons, foi entregue à igreja em Atos 2. Né? E Jesus disse que esse era o Consolador que ficaria com eles até o fim dos tempos. Ou seja, quando a igreja fosse arrebatada, o Espírito Santo iria junto, essa manifestação, esse poder. Não a pessoa do Espírito Santo em si, porque a pessoa, como é a terceira pessoa da Trindade, sendo Deus, é onipresente. Mas eu estou falando esse revestimento especial de poder, esse poder a mais do Espírito Santo, que é quem impede a manifestação do anticristo. Né? Então, considerando que essa manifestação está atrelada à igreja, ele só vai sair quando a igreja sair também. Então parece que o próprio texto aqui se contradiz com si mesmo. Como resolver esse problema? Essa palavra aqui, apostasia, ela não existe originalmente no português. Ela é uma transliteração do grego. Esse termo apostasia, que vem da raiz do verbo apistemi, né, que significa afastamento. Então, em vez de ser transliterado, esse texto poderia ser traduzido para afastamento. Então ele fala, então isso não acontecerá, porque ele está falando de duas coisas, da vinda do Senhor e da nossa união com Ele, tá? Não necessariamente juntas, está falando de duas coisas.
Então, se você mudar isso aqui por afastamento, que seria a tradução para português, você vai entender que isso não ocorrerá antes do afastamento e da manifestação do anticristo. Esse afastamento é o próprio arrebatamento, o afastamento da igreja, a retirada da igreja da terra. Me desculpa. Então, mas... não me interrompa, por favor, eu não te interrompi, deixa eu concluir. Mas peraí, eu não entendi esse negócio de afastamento. Afastamento de quem para quem? Afastamento da igreja da terra. A igreja, os cristãos serão afastados dessa terra. Mas, pastor, o senhor conhece retirados. alguma versão bíblica em português que traga essa correção? Isso, eu só estou explicando que é uma tradução possível para o termo. Então, tá? mas tem alguma das versões em português que usa essa possibilidade? Tem como nota de rodapé. Se você, no termo, por exemplo, essa NVI que eu uso aqui. Mas eles traduziram como no texto. Eles colocaram apostasia, simplesmente transliteraram o termo. Então... Mas o que significa apostasia no original grego? Afastamento. Que pode ser genérico. Tá. Vamos tira a questão escatológica da mente. Se algum crente chega para você, pastor, o fulano e tal me disse que agora é um apóstata. O que significa isso? Que ele é um herege, apóstata da fé. Então, né? Porque o termo certo é falar apostatar da fé, que é se afastar da fé. A palavra apostasia, né? Então, tem um sentido isso é um mais sentido direto. Conotativo da palavra, mas não é a definição original. O primeiro sentido que vem à mente é de se afastar da fé. Isso atualmente, né? Mas o que Paulo pensava na época? Ele tinha o sentido original da palavra. Mas ele chama de apóstatas alguns que Sim, mas aí que tá. Não existe uma única definição para a palavra. Não se usa num único sentido. Pode-se se usar em mais de um sentido. Mas aí teria um problema grave, porque você mesmo, Gabriel, reconheceu que o primeiro versículo, Paulo está claramente falando: quanto à segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, você reconheceu que o termo a nossa reunião com Ele é uma referência ao arrebatamento. Como é que ele poderia dizer que o arrebatamento não vai se dar antes da apostasia? Ué, o arrebatamento, segundo a sua interpretação, a apostasia seria arrebatamento também? Então ele seria contraditório, estaria dizendo: arrebatamento não se dará sem que antes haja o arrebatamento. Ele está falando de duas coisas, e aí depois ele explica detalhadamente cada uma delas, separadamente. Mas qual é a coisa, a nossa reunião com ele? O arrebatamento. O arrebatamento. Então você disse que a apostasia seria o arrebatamento, concorda com? Não, você está me interpretando errado. Eu estou falando da palavra no termo original. Eu sei, mas você disse que ela poderia ser muito bem interpretada. Lê de novo os primeiros versículos, trocando a palavra apostasia por afastamento. Afastamento. Isso. E afastamento significaria o quê? O arrebatamento. O arrebatamento, isso que eu estou te falando. Se a nossa reunião com ele é o arrebatamento, e se Paulo diz, olha, calma. Tá bom. Isso vai ficar claro. Lê lá. Tá bom. Então, o quê? Porque o contexto que tem aqui é o quê? Muitos irmãos aqui de Tessalônica achavam que o Senhor já tinha vindo e eles ainda não sabiam. Isso. E por isso pararam de trabalhar e soltaram a vida, né? Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Quer dizer, eles já achavam que o dia já tinha chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum, pois antes daquele dia virá o afastamento, e então será revelado o homem do pecado. Tá vendo? Se você mudar pela tradução original e entender que afastamento significa retirada da igreja da terra, fica claro. Antes disso ocorrerá do quê? Do dia do Senhor, da vinda do Senhor. Ocorrerá o quê? O afastamento da igreja e a manifestação do iníquo. Agora, a questão mais delicada que eu vejo aí é que nenhuma das versões em português, e nós temos muitas hoje, arriscou esse tipo de tradução. Então, aí nós estamos dizendo que todos eles erraram. Então, eu reconheço que isso é um argumento fraco, tá? Porque lembra que eu falei logo no comecinho
Eu não creio em verdade absoluta, escatologia. Então, inclusive, o que eu apontei a respeito do que o bispo estava falando não é da veemência com que ele fala, não é da ênfase. É que ele trata assuntos que não são verdades absolutas como se fossem. Uma tentativa de induzir quem está ouvindo a achar que isso é absoluto. E não é. Né? É isso que eu reclamei. Bem, eu tenho convicção do meu ponto de vista. Mas você isso não acha que torna absoluto. deveria ter convicção não, a do sua seu. convicção não torna absoluto. Não, mas é a minha convicção. Eu não estou dizendo... Aí que tá. É a sua convicção, não é uma verdade absoluta. Perfeito. É para isso que eu não sou Deus, mas eu falo. Agora, mas a gente do jeito poderia... que você falou no começo, mas do jeito dava que eu a entender falei que era é do jeito que os absoluto. dispensacionalistas pregam. Isso. Eu não vejo os dispensacionalistas fraquejando nas suas afirmações. Toda vez que o senhor participa do debate, todas as opiniões que o senhor expressa, até sobre o seu time de preferência, é com convicção. Isso faz parte da sua natureza. Isso é dom. Deus te deu esse dom. Mas eu tenho convicção. Eu vou enfatizar novamente o que eu falei no começo, quando eu falei. Muito bem, vou até aproveitar o gancho do pastor Alexandre, que toca na questão da terra prometida. Terra prometida a Abraão. Então, minha pergunta é a seguinte: por que é que a carta aos Hebreus diz que a esperança de Abraão não era uma pátria terrena, mas celestial? E por que é que Paulo, em Romanos capítulo 4, dos versículos 13 a 16, diz que a promessa da terra é para toda a descendência de Abraão, que ali ele deixa claro, judeus e gentios que creem em Jesus? Vou ler os textos bíblicos para ficar mais claro, né? Vou primeiramente ler o texto de Hebreus 11, do versículo 9 em diante. Diz assim: pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Olha que interessante. Habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Portanto, ele tratou aquela terra que ele herdou de Deus como terra prometida, como uma terra alheia. E por que tratou aquela terra como terra alheia? Porque ali não fincou as suas estacas. Porque ali, estacas ele fincou por causa da tenda, mas ele não fincou ali os seus alicerces, não aprofundou seus alicerces. Porque construiu tendas. Porque viveu como peregrino naquela terra. Diz aqui, porque aguardava a cidade que tem fundamentos. E é claro que poderíamos ler um pouquinho mais abaixo, né? Diz o versículo 13: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, mas eles herdaram a terra, eles pisaram na terra. Mas diz que o que eles esperavam era uma pátria celestial. Veja só: vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. E aí, de Romanos capítulo 4, desculpa pela pergunta um pouco longa, mas eu acho que o texto é importante ler. Veja só o versículo 13, Romanos 4,13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Aqui já não é nem mais a Palestina, é o mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros desta terra, desse mundo, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, por pai de muitas nações o constitui. Bom, entre as igrejas históricas. Então, foi muito a propósito da palavra do colega aí, porque quem olhou de fora teve uma visão. E quem viveu de dentro teve outra visão. Porque o avivamento, não só o nosso avivamento no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, todos os avivamentos tiveram alguns excessos, algumas coisas que aconteceram. E quem está de fora vê mais os excessos do que o que é genuíno. Porque para conhecer o que é genuíno tem que viver.
Então, quem está do lado de fora não vai saber porque não viveu. O avivamento foi algo tremendo, extraordinário. Toda vez que eu falo de avivamento, eu fico muito emocionado, porque o avivamento não podia ter acabado. E o nosso durou tão pouco. O avivamento moraviano durou 100 anos. Né? O primeiro avivamento americano não foi tão longo, mas o segundo também durou muito tempo. O trabalho que o Wesley fez na Inglaterra, no avivamento metodista, foi algo tremendo, extraordinário. O senhor chega na Inglaterra hoje, o senhor ainda vê daquilo que foi o grande avivamento. Então, o avivamento é alguma coisa muito especial, muito maravilhoso, que nós experimentamos e que nós vivemos. E hoje temos um certo saudosismo, porque por causa dos excessos, a igreja perdeu aquele vigor. Cita um excesso. Profecias falsas, línguas estranhas falsas, aconteceram e acontece até agora, tem mais ainda do que naquela época. E mais isso, línguas estranhas falsas e profecias falsas que aconteceram no nosso meio e que os pastores não tiveram muito tato para lidar. E por isso deixaram, vamos colocar na prateleira, se cumpria de Deus, se não cumprir... Coisa é falar da importância da guarda do dia do Senhor para nós hoje, né? Porque isto é muito importante. Assim como disse no início, né, que Deus mostra como base para o juízo, para o desterro do povo no Antigo Testamento, o exílio, o fato de não ter guardado os sábados. Nós vemos também um completo desinteresse da igreja atual pela guarda do dia do Senhor. O dia é do Senhor, não é meu. Né? Mas hoje o crente olha para o domingo como o dia onde eu vou viajar, eu vou passear, eu vou no shopping, eu vou no cinema, eu vou não sei aonde, e se der tempo eu vou na igreja. Eu vou no estádio xingar. Exato, eu vou no estádio, exatamente. Né? Quando vemos lá em Gênesis que quando Deus terminou a criação no 6º dia, Ele não apenas santificou o 7º dia, mas Ele abençoou este dia. E isso quer dizer que a guarda do dia do Senhor, que é o nosso dia do descanso, está aí uma grande bênção para quem guarda. E da mesma forma que os antigos mostraram total desinteresse por Deus não guardando aquele dia, a igreja tem feito a mesma coisa. Hoje nós vemos o quê? As escolas dominicais agora são à tarde para que o crente vá uma vez só na igreja. Crentes falam para você que não vão na escola dominical porque é o único dia que eles têm para dormir. Às vezes os presbíteros da igreja vão fazer coisas pessoais nesse dia. Então, o que nós temos em relação à guarda do dia do Senhor hoje é uma completa quebra desse mandamento e que não é apenas, se podemos dizer apenas, uma transgressão contra Deus, mas a perda da bênção deste dia. São crentes rasos que não dão a devida importância a Deus. Uma coisa que eu faço na igreja que eu pastoreio é sempre aos domingos dizer: esse é o dia especial para nós. Esse é o dia mais importante, o dia que nós ansiamos durante a semana para estarmos juntos aqui. Porque nós estamos juntos aqui exatamente porque é o dia de nos reunirmos e cultuarmos a Deus como família. Porque se eu quisesse cultuar a Deus sozinho, como se diz às vezes, né? Não vim aqui por causa nem do pastor, nem dos presbíteros, vim por causa de Deus, né? Não, ele veio por causa de Deus, sem dúvida, mas veio por causa do pastor, dos presbíteros, de cada irmão que está lá. Caso contrário, ele podia ter ficado em casa. Ali é o lugar da adoração coletiva, e por isso é o dia que nós ansiamos de, como família de Deus, nos reunirmos no dia do Senhor. Ora, qualquer jovem, ele tem o dia que ele vai ver a namorada como aquele dia especial. Ele conta os dias para fazer isso. Os minutos. Os minutos. Né? Sonha com ela durante a semana. Mas o crente que não tem o tempo para se dedicar a Deus como deveria querer, né? Durante a semana, por causa dos trabalhos que tem, o domingo, que é o dia do Senhor, o dia que deveria ser dedicado exclusivamente a Deus, culto e obras de misericórdia, só isso, ele faz
ele utiliza esse tempo para si mesmo, ele rouba esse tempo que deveria ser dedicado a Deus para o seu crescimento, o crescimento do crente, para o seu amadurecimento, para o aprofundamento de sua vida com Deus junto com os irmãos. Então, eu faço até esse apelo àqueles que estão ouvindo para que guardem o dia do Senhor. Percebam a bênção que há nesse dia, inteirem-se desses ensinamentos da Bíblia e aproveitem este dia que foi criado por Deus para o nosso crescimento, para a comunhão com Deus, para a comunhão juntos com Deus. Então, isso é muito importante. Tem Eu falo, filho, eu tenho experiência, entendeu? Você aceitou Jesus, toma a Santa Ceia. Irmãos, Então, uma pergunta, uma curiosidade. Então, vamos supor, eu sou um crente desses. Eu já estou endemoniado, mas o demônio está lá quietinho. Escondido. Está escondido. Você começa a orar, ele vem. A senhora ora Começa a orar e o demônio forte, não ele consegue aguentar. Vem. Deus nos deu mas autoridade. Mas ela chama Deus... ele ou... Não, eu não chamo ninguém, eu vou orar. Eu oro. Entendeu? Eu oro. E as orações que eu faço, eu estava até falando ontem. Ontem eu orei 2 horas no monte, desci, estava com meus filhos da Casa de Recuperação. Um beijo para vocês, amo vocês em Cristo Jesus. Estava com meus filhos na Casa de Recuperação, fiquei 2 horas no monte orando. Desci do monte, quando foi 6 horas, joelho no chão, orando, 1 hora de oração. Entendeu? Então, eu falo assim, Deus tem me preparado para isso. E eu oro forte. E aí, eu não oro oração, aquela manifesta oração. O demônio. Manifesta. Você começa a orar. Se não orar, o Não, demônio fica escondido, mas ele está lá. Posso fazer uma pergunta, Hebe? Claro, lógico. Para a pastora responder, o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 15. Segundo a colocação da pastora, o diabo fica lá quietinho, escondidinho, daí quando ele é invocado, a pessoa manifesta o demônio, o crente. O texto de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 15, diz assim: que harmonia há entre Cristo e o maligno? É uma pergunta que Paulo faz e ele acaba falando a respeito disso. Porque o corpo não pode ser ocupado por Cristo e pelo maligno. Pelo maligno. O apóstolo Paulo tem autoridade, não tem? Aquilo, pastor, você é o quê? O templo? Nós somos o templo. Sim. E o templo ele tem que estar o quê? Limpo. Eu sou o templo. Você é o templo. Tem que estar limpo. Mas a tem gente que estar limpo. peca, pastor. Eu sei, nós que nós pecamos. Então. Nós pecamos, nós somos pecadores. Quem não peca? Peraí, pastor. Mas eu volto a bater na mesma tecla. Nós somos o templo. Mas se a gente abrir brecha, o inimigo ele vai entrar. Ele vai entrar. Se eu abrir brecha aqui, der brecha para o inimigo, ele vai entrar na minha vida, ele vai fazer a ruaça. Eu conheço, pastor, eu conheço pessoas. Não é de falar, não. Eu conheço pessoas, eu vejo pessoas, eu cuido de pessoas que falam assim: pastora, eu sou batizado com o Espírito Santo. Pastora, eu tomo Santa Ceia. Pastora, eu não peco. Mentira, porque pecar nós pecamos. Mas há vários tipos de pecado, mas para Deus não há pecadinho nem pecadão. Então, para Deus há um pecado só. Então, mas eu volto, eu só quero bater nessa tecla, que é o que Deus falava para mim hoje. Abrir brecha. Por exemplo, ó, a senhora não quer falar, então falo eu. Brecha, abrir brecha, guardar prostituição. Prostituição, você está na prostituição. Irmão, quantos... Então é só prostituta? Não. O que é prostituição? Você está em cima do altar, você diz assim: Senhor, eu estou aqui, eu estou batizado, tomo Santa Ceia. Você sai da igreja, você vai para onde? Se prostituir. Vai para o pecado. Vai pecar, vai? Quantos estão em cima de um altar, pastor? Eu já vi pastores, irmão, eu já vi cair assim demônio. Tá no altar, sai do altar e vai o quê? Tomar uma cervejinha, fumar um baseadozinho. Que isso, irmão? Diante de Deus, eu falo e tenho prova. Doido. Eu tenho relação no meu celular, aí meu pastor. Brecha, irmã. Aí é abrir eu tenho relação, eu tenho relação no meu celular, meu pastor. Eu tenho foto, eu tenho palavras. Eu tô na sua lista tenho lá, cuidado. Tudo ali, não é que eu fale, tá ali. Pastor, eu já cheguei a orar por pessoas assim, pastores, e cair processo. Mas aí o cara tá a brecha que o cara abriu. Olha a brecha que o pastor abriu. É esse tipo de brecha que eu quero falar. Mágoa. Você está entendendo? É verdade não que pode. quem guarda mágoa está abrindo brecha pro diabo? Tá abrindo. Não pode guardar mágoa de ninguém. Não. Mas a pessoa ofendeu a gente. Não, mas não pode. Você tem que estar limpo. Não. Não pode. Olha, não guarda, não. Você não tem mágoa com Eu te amo em Cristo Jesus, hein? Olha, eu te amo em Cristo Jesus. Não guarda mágoa de mim, não. Ora você. Bom, vamos ver o que o Zeca ouviu lá dos crentes. Todo crente entende bem do diabo. Às vezes entende mais do diabo do que de Deus. Vamos ver.
Na sua opinião, é possível um cristão verdadeiro, assim, batizado, ficar possuído pelo demônio? Sim. Porque eu acredito que Deus usa